Às margens do rio Ruzizi, entre Ruanda e Burundi, corre uma corrente de medo que há muito tempo assombra as comunidades locais. O rio, por si só, já é um desafio, com suas águas profundas e cheias de correntes perigosas. Mas, além da força da natureza, um predador gigantesco transformou essas águas em território proibido. Seu nome é Gustave, um crocodilo do Nilo, tão colossal que o simples som de seu nome faz os moradores estremecerem. Desde que foi avistado pela primeira vez, Gustave se destacou pela sua imensa força e tamanho descomunal. Estimado em mais de 6 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, ele desafia os limites do que se conhece sobre crocodilos. Ao longo dos anos, relatos se acumularam de ataques brutais, onde Gustave não se contentava apenas em caçar para se alimentar. Ele parecia escolher suas vítimas, causando pânico e espalhando a lenda de que ele não era apenas um animal, mas um monstro que ninguém podia parar. Para os pescadores e moradores locais, viver próximo ao Ruzizi se tornou uma rotina de sobrevivência. Eles evitam certas áreas, especialmente ao entardecer, quando os ataques são mais frequentes. Não é incomum que um pescador desapareça, deixando apenas seu barco vazio, como testemunha de um encontro fatídico com Gustave. O medo e o respeito pelo crocodilo gigantesco cresceram com o tempo, transformando-o em mais do que uma ameaça física. Gustave tornou-se uma força invisível, uma sombra sempre presente nas águas escuras do rio. Com sua presença inabalável, ele continua reinando absoluto, incontrolável e incompreensível. Com o tempo, a fama de Gustave atraiu a atenção de caçadores, pesquisadores e autoridades locais. As comunidades que viviam próximas ao rio Ruzizi estavam desesperadas por uma solução, e muitas tentativas de capturar ou matar o crocodilo foram realizadas. Porém, Gustave se mostrava não apenas poderoso, mas também incrivelmente astuto, frustrando qualquer plano de captura. Várias armadilhas foram montadas ao longo do rio, algumas usando até iscas gigantes para atrair o crocodilo. Redes de aço, gaiolas reforçadas e até equipamentos trazidos de fora da África foram utilizados. No entanto, toda vez que parecia que Gustave estava prestes a ser capturado, ele escapava, como se estivesse sempre um passo à frente dos caçadores. Em alguns casos, ele sequer se aproximava das armadilhas, como se pressentisse o perigo. Essas frustrações começaram a dar origem a uma série de boatos entre os moradores locais. Alguns diziam que Gustave era imortal, protegido por espíritos ancestrais. Outros acreditavam que o crocodilo possuía uma inteligência sobrenatural, capaz de perceber as intenções dos humanos e agir de acordo. Embora esses rumores não tivessem base científica, eles ajudaram a reforçar a lenda de Gustave, transformando-o em algo mais do que apenas um animal. Ele era uma força da natureza, quase invencível. Os caçadores, porém, não desistiam. Cada tentativa frustrada só aumentava a determinação de capturá-lo. A presença de Gustave também começou a atrair a atenção de documentaristas e biólogos, intrigados por seu comportamento. Eles estavam menos interessados em matá-lo e mais curiosos sobre como ele conseguia se esquivar de tantas armadilhas. O mistério por trás de sua sobrevivência fascinava a todos. Apesar dos esforços, Gustave continuava livre, nadando pelas águas do Ruzizi e deixando um rastro de destruição e medo. Cada tentativa falhada só aumentava o temor dos moradores, e a crença de que ele nunca seria capturado se tornava cada vez mais forte. As pessoas começavam a perder a esperança de que o gigante do Ruzizi um dia seria derrotado. Intrigados com as repetidas falhas das tentativas de captura, um grupo de pesquisadores decidiu estudar mais de perto o comportamento de Gustave. Para isso, trouxeram tecnologia de ponta, câmeras infravermelhas, rastreadores de movimento e até drones que sobrevoariam a área para monitorar os passos do crocodilo gigante. A missão deles era desvendar os segredos por trás da evasão de Gustave e, quem sabe,
encontrar uma maneira de conter seu reinado de terror. As primeiras observações já mostraram algo curioso. Gustave não atacava aleatoriamente. Ele parecia seguir um padrão, uma rota que passava por determinados trechos do rio em horários específicos. Isso levou os pesquisadores a concluírem que seus ataques não eram puramente instintivos. Ele parecia escolher seus alvos com precisão, o que desafiava o comportamento típico dos crocodilos do Nilo, que geralmente atacam de forma mais oportunista. Outra descoberta surpreendente foi o tamanho de Gustave. Embora muitos crocodilos grandes existam na natureza, poucos chegam ao tamanho e peso estimados de Gustave. Isso levanta a hipótese de que ele seja muito mais velho do que a média dos crocodilos, o que poderia explicar sua experiência em evitar armadilhas. Além disso, cicatrizes visíveis em seu corpo indicavam que ele já havia enfrentado combates violentos, provavelmente com outros predadores, o que reforçava sua reputação de indestrutível. Com o tempo, os pesquisadores começaram a ver Gustave menos como uma aberração da natureza e mais como uma espécie de sobrevivente. Eles perceberam que, para capturá-lo ou neutralizá-lo, precisariam pensar de forma diferente. Gustave não era apenas um predador em busca de comida. Ele era um senhor do seu território, um mestre de seu ambiente, que conhecia as águas do Ruzizi melhor do que qualquer humano. Isso tornava a tarefa de contê-lo ainda mais difícil. Com base nas descobertas dos pesquisadores, uma nova e ambiciosa operação foi organizada. Desta vez, os envolvidos estavam determinados a capturar Gustave vivo, uma tarefa que exigia um planejamento meticuloso. Uma armadilha gigantesca foi construída às margens do rio Ruzizi, projetada para suportar o peso e a força de Gustave. A ideia era atraí-lo com uma isca grande o suficiente para capturar sua atenção, enquanto o cercavam silenciosamente. A operação começou ao anoitecer, quando Gustave geralmente estava mais ativo. A equipe envolvia caçadores experientes, cientistas e até autoridades locais, que garantiam a segurança dos moradores próximos. As câmeras foram instaladas ao redor da área e todos aguardavam em silêncio, ansiosos por um desfecho que poderia finalmente acabar com o medo que rondava a região. A tensão aumentava à medida que a noite avançava. Gustave não havia sido avistado ainda, mas todos sabiam que ele estava por perto, talvez observando de longe. Por volta da meia-noite, a equipe começou a captar movimentos sutis nas águas. A enorme silhueta do crocodilo surgiu, deslizando lentamente em direção à armadilha. As batidas cardíacas dos membros da equipe aceleraram enquanto o gigante se aproximava. Mas como em todas as tentativas anteriores, Gustave parecia prever o perigo. A poucos metros da armadilha, ele parou, como se pressentisse algo errado. Então, em um movimento súbito e incrivelmente poderoso, o crocodilo mudou de direção, indo em sentido oposto. Ao fazê-lo, ele destruiu parte da estrutura montada, arrancando parte da armadilha e desaparecendo nas águas escuras. Mais uma vez ileso, a equipe ficou em choque. Anos de planejamento e tecnologia avançada, mais uma vez, não foram suficientes para capturar Gustave. Para os moradores, aquilo parecia o golpe final em suas esperanças de que o monstro um dia seria derrotado. Gustave havia escapado novamente, intacto e aparentemente imparável. Com Gustave livre novamente, os moradores e os pesquisadores perceberam que talvez a captura do crocodilo fosse uma tarefa impossível. Em vez de insistir em capturá-lo, a atenção se voltou para outra abordagem: a prevenção. Os pesquisadores decidiram estudar mais profundamente os padrões de comportamento de Gustave e compartilhar essas informações com as comunidades locais. O objetivo agora era evitar o confronto direto com o crocodilo e minimizar os ataques. Os pescadores foram orientados a não navegar em determinadas áreas do rio Ruzizi durante os horários em que Gustave estava mais ativo. Sinais de alerta foram instalados nas vilas ribeirinhas e rotas alternativas de pesca foram desenvolvidas. Com o tempo,
os moradores aprenderam a conviver com a presença de Gustave. Embora o medo nunca desaparecesse completamente, a sensação de pânico constante diminuiu, substituída por uma cautela estratégica. Os pesquisadores, por sua vez, continuaram a monitorar Gustave de longe. Ele permanecia uma presença dominante nas águas, um predador inabalável e misterioso. No entanto, as informações obtidas sobre seus movimentos e comportamento permitiram que os ataques diminuíssem drasticamente. Gustave, agora, era mais uma lenda viva que dominava o Ruzizi, mas sem causar o mesmo nível de terror de antes. A convivência com o crocodilo gigante se tornou parte da vida local. Os moradores passaram a vê-lo como um símbolo da natureza selvagem, algo que não poderia ser completamente controlado ou derrotado, mas com o qual era possível coexistir de forma respeitosa. Gustave permanece uma força misteriosa e incontrolável, um lembrete de que a natureza sempre terá seus próprios domínios, onde o ser humano não pode governar. Ele não é apenas um crocodilo gigante, ele é um símbolo da resiliência da vida selvagem e dos limites da intervenção humana. O legado de Gustave continua vivo, ensinando que, em alguns casos, a única resposta possível é o respeito e a adaptação. Na batalha entre homem e natureza, nem sempre a vitória é definida pela dominação, mas sim pela convivência.